Alô, meus companheiros de profissão, de elevadores, técnico de manutenção, chamado, plantonista, que todos estão ligados nessa área de elevadores. Estou aqui fazendo mais um vídeo aqui para as pessoas que ainda têm dúvida, para esclarecer algumas dúvidas, para poder usar aqui aprender a usar o multiteste, aprender a diferença entre tensão alternada, tensão contínua, retificação meia onda, retificação onda completa, transformador, que eu vou falar hoje sobre transformador, primário, secundário, né? Então eu estou aqui até com um transformador aqui, é meio pesadinho, aqui 110, 220, 5 kVA, K é 1000, tá, gente? Significa 1000. Você pode falar 5 kVA ou pode falar 5 VA, 5000 VA, tá? É aqui, ó, transformador 127, 220, 5000 VA ou 5 kVA alternado. O transformador não funciona com corrente contínua, tá? Ele precisa dessa alternância aqui para poder o primário magnetizar o secundário aqui, fazer um campo magnético, o campo magnético aqui, porque eles não têm contato físico. Se tiver contato físico do primário com o secundário, o transformador está ruim, está em curto, vai entrar em curto. Não pode ter contato físico nem das bobinas uma com a outra e nem com o núcleo, seja de ferro, ferrite, depende de cada transformador. Então não pode ter o contato das bobinas com a estrutura, né? A estrutura do transformador. Então na primeira aula aqui eu falei sobre tensão alternada, né? Então tá aqui, ela aqui, ó. Já coloquei aqui agora um transformador, né? Já acrescentei mais alguma coisa aqui, um transformador, uma carga, né? Que é uma carga. Antes estava sem carga. É só para vocês aprenderem aqui a senoide, a fase, o neutro, a entrada de 110 AC. Você vê que aqui eu botei AC, ó. Aqui eu botei a senoide, também é o simbologia de alternada, né? Então temos aqui a entrada em 110 volt AC, 127 volt AC, o primário, a bobina primária e a bobina secundária do transformador, né? A primária, a entrada dela é 110, que está aqui. A saída desse transformador, no caso, é 220, tá? Depois eu vou colocar aqui falando mais sobre transformador, outros tipos de transformadores, com várias saídas, não só com uma. Aqui está saindo só com 200, mas tem com 24, com 60, com 90, com 110, com 220, vários saídas aqui, né? Que a gente chama de tape, vários tapes, né, de saída, cada tape com a tensão de saída diferente, né? Que é o que o elevador trabalha muito, né, com isso. Então a gente precisa aprender a testar o transformador, saber o que é tensão alternada, aqui ó, alternada, e a retificação, que eu falei para você que eu ia falar sobre a retificação, né, do diodo, que faz essa retificação, tá aqui ó, diodo. Você vê que o diodo ele tem aqui um anelzinho, todo diodo tem um lado que marca o lado menos, aqui ó. O lado menos é chamado catodo. O lado mais, tá aqui, é o anodo. Grave isso, tá? Isso é importante. Catodo é o menos
que é onde tem um anelzinho. Esse aqui também é um diodo, como eu falei para vocês, né? Então aqui não tem o anelzinho, mas tem, se você observar, o lado menos aqui tem um corte aqui, ó. Tem um corte. O lado menos tem um corte, tá? Então o diodo ele sempre vem marcado aqui, ó. Aqui, ó, o lado menos aqui, um anelzinho. Tá vendo aqui? Preto aqui, ó, é o lado menos do diodo. Tá? O lado menos. Então o diodo sempre vem. Isso aqui também é um diodo, o diodo LED, né? Que acende, né? Todos já, a maioria conhece, é o diodo LED que acende. Então, mas é um diodo, tem que ser feito o mesmo teste que se faz com esse aqui. Também é o lado, tem o lado anodo, o lado catodo também, como esse aqui também, sendo que esse aqui é para retificação. Então vamos começar aqui. Eu já expliquei aqui sobre a senoide, né? A tensão alternada, ela tem a frequência 60 Hz, né? Então essa mudança aqui é muito rápida, né? Só é vista por um osciloscópio, você não percebe. Então, para que ela serve, essa tensão alternada? Na sua casa, ela vai trabalhar para ligar um transformador, né? Precisa de um transformador lá para usar no seu ar refrigerado, no seu... Por exemplo, sua rede é 110, seu ar refrigerado é 220, então você tem que comprar um transformador, né? Com essa potência, que cada transformador tem uma potência, né? Bom, então você pode ligar, vai ligar. O que trabalha com a tensão alternada? As suas ventiladores, geladeira, motor de geladeira, né? As lâmpadas incandescentes, as lâmpadas de LED que elas retificam, elas são corrente contínua, mas elas retificam para corrente contínua, ela entra alternada, mas retifica para corrente contínua, então ela também, sua rede, essa aqui vai alimentar também as suas lâmpadas de LED, sendo que já dentro da lâmpada de LED já tem o seu sistema para retificação, de adaptar para que ela possa acender. Porque agora a lâmpada incandescente, aquelas lâmpadas de vidro não, você pode ligar direto, ela direto aqui a 110, se a lâmpada for 110, ela vai acender, né? Então, a sua televisão, você vai, mas minha televisão, sua televisão tem componente eletrônico, né? Digital, muito avançado, mas ela tem uma fonte de entrada, uma fonte muito... Isso aqui é uma fonte simples, tá? Que eu estou mostrando aqui só para vocês aprenderem. Mas da televisão, dos quadros modernos de elevadores, a fonte são as fontes muito boas, muito estabilizadas, né? São fontes chaveadas, fontes para que não tenha perca, né? De oscilação de tensão, baixa de tensão, ela repõe. Por exemplo, aqui é 110, mas caiu para 127, mas caiu para 110, ela vai, a fonte chaveada, ela vai, na saída dela, ela vai fazer com que estabilize, mantenha aquele 127 que precisa lá no quadro. Então, nas suas placas eletrônicas, então a televisão, os quadros eletrônicos precisa de uma fonte, seu computador precisa de uma fonte muito boa, né? Então todos esses equipamentos precisam de uma fonte retificada e muito boa, chaveada, principalmente, né? Bem estabilizada.
que não é o caso aqui, tá? Aqui é só exemplo de como transformar a alternada para contínua, AC para DC, entendeu? Então vamos lá, nós temos aqui, ó, o ciclo positivo, nós temos um transformador aqui, a bobina primária, eu botei mais transformador para vocês aprenderem, tá? Para depois já ir falar de transformador. Então vai esse campo aqui, ó, vai gerar um campo magnético nessa bobina aqui que vai magnetizar o secundário. Então se aqui está entrando 127, esse transformador ele é projetado para 127 220. Então eu estou usando aqui a saída 220 dele. Vai sair a alternada. Alternada aqui, vai sair alternada, porque transformador não retifica, tá? Não confunde. Transformador não retifica. Por isso que eu fiz a questão de botar ele aqui. O pessoal já pode pensar que transformador retifica alguma coisa. Não, ele eleva ou abaixa a tensão, divide, dependendo em tensões de saída, né? Em 90, 110, 60, 24 volts, pode ter várias saídas aqui, né? Como também entrada também. Então, mas ele não retifica, não transforma para corrente contínua, tá? Então fez dois casos aqui, ó, até parecido, sendo que esse aqui é uma retificação de meia onda, ó, com 2 diodos. E aqui com 4 diodos, retificação de onda completa. 4 diodos, ok? Você vê que tem o transformador, os desenhos são iguais, só muda aqui, ó, para vocês aprenderem o que é meia onda, o que é onda completa. Depois a gente vai falar de retificação. Aqui é uma retificação monofásica, né? Vamos falar de retificação bifásica, retificação trifásica, né? Eu vou botar os retificadores aqui para testar o retificador monofásico, o retificador bifásico, o retificador trifásico. Tudo isso eu vou colocar aqui no vídeo em outras aulas, tá? Então o que acontece aqui com o mais e com o menos, tá? Ele vai vir aqui, tá? Vai magnetizar o secundário aqui, que há uma frequência aqui, né? Então gera um campo magnético que induz aqui o secundário, que vai gerar também aqui, devido ao número de aspira, que o projeto transformador vai fazer sair 220 aqui. Então vai sair também a senoidezinha aqui de alternada, mais e menos. Então até aqui, ó, daqui até aqui, você vê que tá alternado. Então se eu vou testar, eu vou fazer um teste lá no meu quadro de comando. Como é que eu faço? Eu venho, boto na escala aqui, ó, alternada até 750 volts, que é meu aparelho aqui, alternado, tá? Vamos botar aqui assim. Primeiro que eu faço, vamos ver a entrada, se está chegando, vou testar aqui se está chegando em 127. Nesse ponto de teste, vou ver se está chegando no transformador, pode ter uma linha aberta, né? Vou testar o secundário do transformador. Então se está chegando 127 aqui, aqui tem que estar saindo quanto? 220 volts, alternado. Esse é o teste, primeiro aqui, aqui e aqui. Se não tiver saindo nada aqui, pode estar aberta a bobina, né? Pode estar essa aqui aberta ou essa aqui aberta, tá? Se tiver queimando algum fusível, pode ter curto aqui no transformador primário com secundária, bobina, né? Ou encostou na carcaça, né? Ou a bobina se desgastou pelo tempo, sobrecarga, alguma coisa, e entrou em curto, vai queimar fusível, desarmar disjuntor. Mas na normalidade o teste é esse aqui, entrada,
testa aqui na entrada do transformador também, no primário, e testa no secundário. Sempre em alternada, certo? Testou aqui, né? Tem o 220, ok. Então vai ter aqui no ponto de teste aqui também 220 alternado, né? Porque ainda não retificou, tá? O diodo, vamos falar um pouquinho do diodo. O diodo, ele é um semicondutor. Ele é polarizado. De lado ele conduz. Vou botar aqui na escala aqui, ó. Tá vendo? Se eu boto aqui, ó, a ponteira negativa no lado negativo e a ponteira positiva no lado positivo do diodo, olha lá, conduziu, ó. Tá vendo? Se eu inverter, ele não conduz. Ele é um semicondutor, então é usado para muitas coisas, né? Inclusive a retificação. Então tá aqui, ó. Aqui. Então o que a gente faz? Esse lado aqui é o menos, que é esse aqui, tá? Que é o menos. Esse lado é o positivo, tá aqui, ó. Esse é o menos, esse é o positivo. O que vai acontecer com essa alternância aqui de mais e menos? Quem que vai passar para o lado de cá? Só o mais. Por quê? O positivo do diodo, o lado positivo está para cá, ó. O lado negativo aqui e o lado positivo aqui. Então só o meio ciclo positivo, ó, tá vendo aqui, ó? Só o meio ciclo positivo passa para cá, fica aqui. Aí aqui já é ao contrário. Então negativo, você vê aqui que está diferente, né? Aqui, ó, simbologia, ó. Quem que vai passar para cá? Só o meio ciclo negativo. Aqui, ó, vai vir aqui, vai encontrar o negativo do diodo e vai ficar aqui, ó. Então eu posso dizer que aqui eu vou ter 220 DC, corrente contínua. Eu vou medir aqui, já não vou poder botar mais na escala que estava aqui em alternada, eu já vou ter que mudar para cá, 1000 volts corrente contínua. Olha o símbolozinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Alternado, corrente contínua. Então para medir aqui a saída, eu já vou ter que usar a ponteira vermelha no mais, que ponteira vermelha significa o mais do teste, e o preto o menos, certo? Então eu vou achar aqui 220 volts DC, corrente contínua, tá? Ah, mas eu quero testar antes do diodo. Aí você já vai ter que mudar de novo aqui para alternada. Porque antes do diodo, olha aqui, ó, antes do diodo não está retificado. Aí você vai ter que testar aqui 220 AC, alternado. Certo? Deu para entender aqui como é feita uma retificação meia onda? Ela não serve, tá, para alimentar componente eletrônico, porque ela é muito deficiente, porque ela aproveita o positivo, mas aqui o negativo se perde. Aqui ela aproveita o negativo, o positivo, né, que vai passar para cá, mas o negativo se perde. Aqui ela aproveita o negativo e quem se perde o positivo. Então ela é muito deficiente, né? Se fosse ligar um aparelho não ia funcionar, né? Por causa dessa deficiência. Mas ia acender um LED, ia acender um LED, mas uma placa eletrônica não ia funcionar. Aqui já temos, o que acontece aqui? Aqui, vou botar para cá.
Aqui nós temos, já acontece que não há essa perca. Aqui nós aproveitamos tanto o positivo como o negativo. Por exemplo, o positivo vai passar para cá pelo diodo, está polarizado positivamente aqui, o lado dele vai ficar aqui como positivo. E o negativo para cá não vai passar, mas ele vem para cá, ó. Vem para esse lado de cá e fica aqui. Então eu não perdi nem esse nem esse. Esse positivo veio para cá e o negativo passou por dentro aqui do diodo, ó. E aproveitei ele aqui. A mesma coisa o outro lado. Aqui, ó. Eu aproveito os dois, tanto o negativo como o positivo. O positivo ele vai subir para cá, que é onde ele tem que ir, positivo. E o negativo ele vai passar direto, porque ele não vai passar aqui, porque o diodo bloqueia. Lembra que ele é, um lado ele é semicondutor, um lado ele conduz, outro lado ele não conduz. Então, se a tensão positiva passa, se a tensão negativa aqui, ele bloqueia porque encontra o lado positivo do diodo. Agora a tensão negativa encontra o lado negativo do diodo, passa. A positiva encontra o lado positivo do diodo, passa para cá. Para cá, não, o positivo para cá não passa, que o diodo bloqueia. Então eu não tenho essa perca que eu tenho aqui, ó. Por isso que se chama de onda completa. O teste vai ser o mesmo? Vai ser o mesmo. Como é que eu vou testar? O mesmo teste. Você vai colocar, né? Vamos botar aqui assim, ó. Alternado, você vai vir aqui, ver se está entrando em 127, está na escala alternada. Vai vir na entrada do transformador, ver se está chegando no transformador, 127. A saída, 220 volts do transformador, certo? Confirmou que tem os 220. Nós ainda estamos na escala alternada. Até nesse ponto aqui, estamos na escala alternada, na entrada do retificador. Aí, sim, após, né, na entrada do retificador, eu tenho ainda alternado. Na saída aqui do retificador, eu já não posso mais usar essa escala. Eu tenho que usar a escala de corrente contínua. Dá para ver bem aí? Contínua. Aí sim eu mudei para 1000 volts aqui de corrente contínua, até 1000 volts. Vai de 0 a 1000. Esse que é o máximo, você não pode botar acima de 1000 volts. Então aqui quando bota aqui 1000 volts, você pode medir até 1000 volts. Não pode passar disso. Aqui está 750 volts. Então no caso daqui eu vou medir corrente contínua. Eu vou botar o ponteiro positivo aqui e o ponteiro negativo aqui. Vai me dar 220 de corrente contínua, 220 DC, corrente contínua, tá? Então, lembrando, aqui já está retificado com onda completa, aqui não está retificado porque ainda está em tensão alternada, tá? Olha, transformador, a carga, né? É uma carga. E então nós temos essa diferença aí para vocês entenderem. Essa fonte aqui de meia onda, né, é muito precária. Essa aqui também é uma fonte que é mais completa, né, mas ainda não é o ideal porque existe mais componentes. Depois a gente vai mais para frente fazer uma outra fonte, fazer outro vídeo com a fonte mais completa, né? Que se eu botasse aqui na placa, lá na placa do jeito que está aqui também vai dar problema lá na placa, não vai funcionar não vai dar problema.
porque existe capacitores que se coloca aqui, existe diodos, Zener, e outras coisas que não adianta falar agora, para que mantenha uma estabilidade, porque senão vai haver perca aqui na entrada e vai cair, vai ter perca aqui também, perca de tensão, cair para 100 volts aqui, vai cair aqui também. Então tem que ter componentes a mais aqui para que se estabilize essa saída aqui, porque essas placas são muito exigentes, são digitais, né? São placas que não tolera, ela queima, né? Se ficar oscilando muito a tensão, subindo, descendo, não, ela tem que ter uma estabilidade. O importante agora é vocês aprender a retificação aqui, o transformador primário, secundário, saber que o transformador não retifica nada, ele vai elevar ou abaixar a tensão, dividir também, depois eu vou botar outra aula com outros transformadores, tá? Simbologia do diodo, tá, gente? Diodo. Nós temos aqui também, aqui, ó, vou apresentar a você o transistor, né? Vocês devem conhecer já o transistor. Os transistor, né? Já existe muito aí, transistor, placas, elevadores com placas, encontra muito com os transistores, né? Então você tem que saber identificar se ele está em curto, se ele está bom. Isso aqui nada mais é do que 2 diodos juntos. 2 diodos. Depois eu vou ensinar na próxima, em outra aula. Então o importante aqui, nós aprendemos aqui a medir o diodo, saber que ele tem a simbologia dele, anodo, que é o lado mais, o cátodo, que é o lado que tem a marquinha, onde vocês viram aqui, tem sempre é o lado menos, tem sempre uma marquinha. No caso do LED tem um corte. Não sei se dá para ver aí, mas se você pegar um LED na mão, você vai ver que tem um corte aqui, reto, mostrando o lado menos, tá? Então, gente, vamos trabalhar com segurança. Não esquece de usar os fusíveis, disjuntores, não deixa jampeado, tá? Muito cuidado na manobra com os elevadores. É um equipamento muito perigoso, cuidado para não acontecer nenhum acidente com vocês, né? Sua família estão em casa aguardando a volta de vocês bem, né? Com saúde, então trabalhe com atenção, se concentre, cuidado com ficar usando o celular toda hora. Isso aí desconcentra, o elevador não pode, o elevador tem que ter total concentração, só atender caso de urgência, né? Isso é uma dica, né? Só me liga se for urgente, porque o elevador não pode perder a concentração quando você está mexendo. É elétrica, é mecânica, é eletromecânico, uma mecânica muito pesada, muito forte, né? Um operador de porta, se pegar no teu braço vai quebrar. A gente não gosta de falar nessas coisas, mas tem que ser realista, né, gente? Tem que ter muito cuidado. E celular distrai, cuidado com o celular, evite. Só usa na hora do almoço, atenda telefone se for emergência, tá, gente? Se cuide. E até o próximo vídeo, tá?